Irmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 556 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Thiago Melo, cujos livros favoritos dele do Tim Keller são O Ego Centrado e Igreja Transformada. Ganhou a abertura. Rapaz, eu te dei essa de graça, né? É um prazer estar com vocês de novo, meus amigos. Eu tô aqui com a minha nova amiga. Na verdade, nós já compartilhamos um podcast juntos, né? Mas tá um prazer de novo estar junto com você, a Flora. Prazer é todo meu, Thiago. Eu sou a Flora e hoje eu estou aqui com o meu vizinho e o meu irmão em Cristo, que a gente frequenta a mesma igreja, mas a gente nunca se viu. Graças ao Irmãos.com, eu estou aqui com o Thiago Ibrahim. Isso aí. Eu sou o Thiago Ibrahim e estou aqui com o Cacau, que fez uma oração e encontrou uma igreja centrada, onde ouviu uma pregação sobre a cruz do rei, teve o ego transformado num encontro com Jesus e resolveu se envolver no ministério de misericórdia para glorificar o Deus pródigo. Nossa, já zerou. Drop the mic, você viu? Ele até soltou o microfone agora. E eu sou o Cacau Marques, estou aqui com o Paulinho De Gasperi, que é a única pessoa desse podcast à altura do Tim Keller. Muito bom. Nossa, cara, eu fiquei honrado, apesar de ser uma brincadeira, imaginei. E o Cacau demonstra que é especialista em Tim Keller mesmo, porque ele sabe a altura do Tim Keller. Exato. Eu sei mesmo. Quer que eu fale aqui? Eu falo 1,87 m. Ah, muito bom. Vamos colocar em perspectiva, dá 2 Cacaus e um Thiago. Ah, tá bom. Tá bom sim, Thiago. E nós estamos aqui nesse clima de celebração, né? A gente resolveu fazer uma celebração da vida do grande Tim Keller. Tim Keller, né? Ontem eu tava falando com os americanos, né? A gente amanhã vai gravar um episódio sobre o Tim Keller. Eles, Tim Keller? Ah, tá. Tem o Tim, né? Tem que fazer o no final. Porque a gente tava nessa assim, não, estamos tristes, né? Sofremos a perda, né? Desse grande homem que nos deixou na semana passada. E queremos fazer uma celebração, queremos fazer um tributo à sua vida, à sua obra. Vamos fazer com tristeza? Vamos fazer com luto? Estamos tristes, sim, mas queremos celebrar, queremos juntos relembrar e apresentar a quem ainda não conhece esse grande homem. E vamos ver aqui hoje no episódio Irmãos.com um pouco do legado de Tim Keller na vida de cada um de nós. E espero que vocês curtam, porque as definições de podcast especial foram atualizadas. No dia 19 de maio, nós recebemos a notícia do falecimento de Tim Keller. No dia anterior, a gente já tinha ficado chocado, né, com a notícia. Até acho que foi pelo Cacau que eu recebi num grupo que ele tinha sido deixado a cuidados paliativos, né? Que quando você vai pra casa, porque não tem muito mais o que fazer no hospital. Porque ele já tratava de um câncer de pâncreas há alguns anos. E nós, na manhã, no dia 19 de maio, ficamos sabendo da morte de Tim Keller. E a gente viu uma comoção, né? O Cacau até comentou comigo que na bolha dele, acho que na bolha de todos nós, assim, uma comoção como nunca antes vista, né? A gente já presenciou a morte de grandes homens de Deus da atualidade, né? Eu lembro muito bem do John Stott quando ele morreu. Inclusive, assim, esse é o segundo episódio em homenagem que a gente faz a alguém. O primeiro foi quando morreu o John Stott, né? E agora a gente volta a fazer isso. E eu lembro muito da comoção da morte de John Stott. E foi muito grande também. Teve o Gene Peterson, que também há alguns anos nos deixou. Russell Shedd, né? Tanta gente que, meu, como a gente sofre de ver passando, né? E eu tava ouvindo, Cacau, tava reouvindo o primeiro episódio do Igreja Centrada que você gravou no Bibotalk. Aí você menciona, né, que o Tim Keller é o cara vivo que você mais admira, né? O escritor vivo, ou pastor vivo, não lembro direito. Aí eu ouvindo, eu falei, nossa, cara, quando ele falou ele tava vivo, agora não tá mais, né? Que difícil isso. E a gente viu toda a repercussão, nossos amigos, né? Uma coisa muito legal é que a gente vê que pessoas até que não tinham 100% de concordância com o que o Tim Keller falava, falando do seu caráter, falando do valor que ele tem pro cristianismo. E foi muito chocante a gente presenciar isso. E eu queria saber de vocês, como é que foi ter essa notícia quando a gente ficou sabendo da morte do Tim Keller?
Thiago Melo. Eu pensei assim, quem que vai falar primeiro, né? Porque quem falar primeiro vai ter o privilégio de falar uma coisa muito íntima que imagino que todo mundo vai compartilhar, né? Desse mesmo sentimento. Mas assim, primeiro eu li também o relato dos cuidados paliativos. Claro que a gente já sabia, né? A gente já acompanhava já toda a situação da saúde dele há muitos anos, porque ele teve um câncer, né? Que foi de difícil recuperação. Eu lembro que inúmeras vezes ele pedia nas redes sociais, ou a família pedia, para que se orasse pela saúde dele, né? E tinha muita gente fazendo isso. Muita gente, né? Foi interessante de ver como, desde o momento em que eles postaram, foi publicado que ele estava em cuidados paliativos, todo mundo já, de alguma forma, se preparou, né, pro falecimento dele. E aí, quando eu recebi a notícia, quando eu vi a notícia, eu já mandei pra Amanda aqui, pra minha esposa, pela hora, que coisa triste, né? Porque, assim, pensar que a gente teve a oportunidade de ver uma pessoa dessa altura, dessa grandeza, sabe, compartilhando o mesmo tempo de vida que a gente, né? Uma honra mesmo. E, claro, uma tristeza, uma perda, mas de alguma forma uma honra também. Foi assim que eu recebi isso. Pra mim, o sentimento foi muito estranho. Eu acho que ele morreu no dia seguinte que anunciaram que ele tinha voltado pra casa, né? Isso. E aí a gente já ficou tenso, assim, né? Eu tô num grupo Gados do Keller junto com o Cacau. Lá no grupo a gente já falou assim, ai meu Deus, já ficamos muito tensos. Logo depois veio a notícia que ele faleceu. O sentimento é muito estranho, porque eu fiquei com o mesmo sentimento que recentemente a minha sobrinha, ela tava no hospital e a gente ficou com aquele medo da minha sobrinha morrer. E o sentimento era o mesmo. E eu falei assim, gente, como é que eu posso amar uma pessoa que eu não conheci? Sabe? E aí, conversando assim com várias pessoas assim, eu falei assim, não, eu conheci ele sim. Ele que não me conheceu. Eu fui pegar alguns devocionais antigos meus ontem pra folhear. E o Tim Keller, ele é citado em muitas das páginas dos meus devocionais. E nos devocionais eu brinco que eu converso com os autores. E eu falo assim, Deus, conversando com o Tim Keller me contou isso, o Tim Keller me disse isso. Então eu senti que eu fui discipulada pelo Tim Keller, né? Eu senti que ele me contou, eu senti que ele me admoestou. Principalmente quando eu li Deuses Falsos, no livro Deuses Falsos, ele faz muitas perguntas. Pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira, quarta, quinta ou sexta? Todas as vezes, eu respondendo as perguntas, eu sentia que é como se eu tivesse, sei lá, numa mesa pastoral e ele tivesse chamando a minha atenção pra pensar coisas que eu não queria pensar. Então eu realmente me senti muito órfã e eu falei assim, e agora eu brinquei, né? E agora o mundo vai ficar bagunçado, porque ele realmente parecia que trazia uma certa unidade, assim, sabe? Entre os evangélicos. Aí eu senti muito, até agora parece que a ficha não caiu, sabe? Até agora eu fico pensando, qual será o próximo livro que ele vai escrever? Que ele escreve praticamente sobre tudo, né? Então eu me sinto muito órfã. Foi bem difícil. Louco isso, né, que a Flora falou, só pra complementar aqui, que ela falou que esse senso de unidade, né, que ele trazia. De fato, né, se tinha uma pessoa que a gente tinha orgulho de dizer assim, essa pessoa me representa, olha, ele é um evangélico que, sabe, tem a capacidade de dialogar com diferentes frentes, com diferentes teologias, com diferentes ideologias, né, com diferentes pessoas, tanto nos Estados Unidos quanto fora dos Estados Unidos, e é legal ver como ele tinha essa capacidade muito grande, né, e aí, de fato, é uma perda também de identidade, né, dos evangélicos, que olhavam para ele como uma referência de unidade, uma referência de pastor, uma referência de igreja, muita coisa. No Google, quando você digita Tim Keller, né, após a morte dele, você vê assim, a mídia americana, tipo do The New York Times, Fox News, mencionando a morte dele e falando sobre ele. Recentemente eu vi uma mensagem do ex-presidente George W. Bush falando, ai meu Deus, eu também tô sentindo a morte dele. Eu falei assim, caramba, meu Deus, nós somos muito sortudos, porque ele realmente, ele impactou não somente os evangélicos, mas também a sociedade. A Google, você vê no YouTube, tem um tanto de vídeos nos quais a Google convidou o Tim Keller pra falar, né? Então o cara é cabuloso. Eu costumo dizer assim, que o Tim Keller pra mim, não é puxando o saco não, Paulinho, mas é mais ou menos o que aconteceu comigo ouvindo Irmãos.com, foi o que aconteceu comigo lendo Tim Keller. Caramba, meio mano. Que Para. Eu tive uma mudança. Não, eu não tô falando que o Irmãos.com está para o evangelho assim como o Tim Keller, não. Eu tô falando da minha experiência. Depois que eu conheci Irmãos.com, a minha maneira de enxergar o evangelho foi transformada. E depois que eu passei a ler Tim Keller, a minha maneira de enxergar, principalmente Jesus ganhou um peso na minha vida, sabe? Eu passei a olhar pra Bíblia e ler a Bíblia de uma maneira diferente, porque parece que tem um jeito Tim Keller de ler a Bíblia. Quem lê Tim Keller parece que às vezes descobre um jeito diferente de se pegar lendo uma passagem bíblica e pensar com a cabeça que o Tim Keller pensa, ensina nos livros dele. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. E quando ele morreu, fazendo outra
comparação, em 2014, uma morte me afetou bastante também, de uma pessoa que eu não conhecia, mas que influenciou muito na minha vida, que foi o Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves. E, de novo agora, uma outra morte de uma pessoa que não me conhecia, mas que parecia que era meu amigo, assim, que a gente conversava, como a Flora disse, realmente, e aconteceu exatamente isso agora comigo. Quando eu lia sobre a morte dele, eu tava sentado exatamente aqui onde eu tô, eu parei assim e eu comecei a refletir sobre a vida. A morte dele me trouxe uma reflexão, pensar sobre a vida, em como ele morreu, como que se deu a morte dele, né, dele entrar em cuidados paliativos, ir pra casa, voltar pra casa, ficar com a família. Orar com a família, poder orou conversar, com a família, se despedir. Ele morreu nos braços da esposa, né, o último, pelo menos o relato que o filho dele fala foi esse, né, que ele deu o último suspiro dele nos braços dela. Foi realmente uma morte bonita, mano. Se é que existe uma morte bonita, mas eu acho que foi um presente pra ele, por tudo que ele fez e pelo que ele acreditava, pelo que ele pregou, entendeu? Quando veio a notícia de que ele tinha ido pra casa pra cuidados paliativos, né, ali a gente já começou a se preparar, né, assim. Porque o que aconteceu? Apesar dele estar muito doente, ele tava muito ativo, né? Ele tava o tempo todo, assim. Então, eram umas coisas doidas, assim, porque quando o filho dele escrevia alguma coisa na rede social, botava, né, Michael Keller, né? Então, você sabia que não era ele porque ele tava impossibilitado de postar alguma coisa. Mas, assim, o Michael botava assim, meu pai foi internado hoje, não sei o que lá. Aí, no dia seguinte já tá lá o Kelly. Não, porque o mundo secular e não sei o que lá. Você fala, peraí, o cara tava internado ontem, agora, né? E ele lançou um livro recentemente, né? E esse livro vai ser traduzido em português também, sobre perdão. Então, assim, ele tava muito ativo, né? Mas, com certeza, porque a gente sabe como é essa doença e como ela é violenta, né? É ao custo de muita dor, né? De muito sofrimento. Então, quando falou, ele vai pra cuidados paliativos, todo mundo pensou, vai chegar um ponto em que, se for pra ele morrer desse câncer mesmo, vai chegar um ponto em que ele vai desacelerar. Aí a gente começa a se preparar, né? Mas esse ponto não teve. Teve a partir de agora, a hora que Deus quiser. E assim, foi muito, né, rápido. Então tem essa questão. E aí, é muito doido. Tem um americano postou, e eu achei muito legal o que ele disse. Ele falou assim, eu suspeito que o Tim Keller ficaria muito feliz com o fato de que a sua morte acalmou a hostilidade do Twitter cristão por alguns dias. Porque realmente, cara, todas aquelas palavras duras, aquela acidez e tal, o pessoal passou uns 2 dias assim, todo mundo, né, de boa, todo mundo, né, lamentando. Teve um tweet da Amy Bird dizendo o que aconteceu o dia que ela fez uma crítica a ele eu não sei no que, se foi no podcast dela, não sei, ela fez uma crítica, ela nem lembrava o que ela tinha criticado, não lembrava direito, mas que ele mandou um e-mail pra ela, e no e-mail ele falava assim, olha, eu te ouço, né, que você continue com um bom trabalho, né, que você continue firme aí e tal, e aí botou uns esclarecimentos só sobre a posição dele, sabe? E ela terminou dizendo assim, os nossos tweets não serão lembrados, a maneira como nós tratamos as pessoas é que serão, né? E tipo, ela tava... É um dos poucos relatos que aconteceram esses dias de alguém que falou, eu fui crítico dele e eu tenho que reconhecer como esse cara era grande, né? Então, eu acho que isso tudo cria um certo efeito, né, de perda, assim, muito forte, criou na gente. E eu tava pensando também que uma das coisas que ele falou em algumas mensagens, e ele botou no livro dele lá, O Significado do Casamento, que ele disse que ele leu tanto o C.S. Lewis, que ele conseguia pensar o que o C.S. Lewis diria sobre esse assunto, e no caso um assunto que o C.S. Lewis não escreveu, sabe? Então, tipo assim, o que o C.S. Lewis diria sobre o chat GPT? Sei lá, tô chutando aqui, entendeu? Ele conseguia pensar, né? Então, ele tinha esse negócio de, cara, eu gosto tanto do C.S. Lewis que é como se ele estivesse aqui comigo, né? E tem a história da esposa dele, que quando era criança, lendo Crônicas de Nárnia, escreveu uma carta pro C.S. Lewis, né? E o C.S. Lewis respondeu. E aí eles trocaram algumas cartas, né? A Kathy Keller e o C.S. Lewis trocaram algumas cartas. Antes dela ser Kathy Keller, ela era o sobrenome de solteira dela, que não sei qual que é. E aí, eu fiquei pensando isso, né? Que eles tiveram a experiência, né? A Kathy tá viva ainda, lógico, né? Mas assim, eles tiveram a experiência durante a vida deles de lidar com alguém com tamanha admiração que parecia que tava perto deles, né? E agora a gente sente a mesma coisa a respeito dele. Então, de um certo jeito, ele replicou uma experiência que ele teve na vida dele, tá? Só que ele replicou com muita gente. Claro que ele tem a vantagem das redes sociais, né? Que o C.S. Lewis não tinha, né? Então, assim, é um ciclo muito interessante, é uma maneira muito bonita de pensar os frutos da vida, né? Os frutos de como a gente vive, né? Eu acho que faz muita falta. E a gente teve a experiência de... Quando foi? Foi em 2019 que ele foi pro Brasil? Foi, né? Foi. Eu ia falar isso. Eu tive a oportunidade de vê-lo ao vivo e eu
perdi. Foi lá no Rio. Ah, você perdeu? Ah, não. Eu não fui, cara. Foi em 2019, maio de 2019. Ó, Eu e o Paulinho fomos lá em e São Paulo. O Thiago também. Thiago também. Conheci o Thiago nessa viagem, Nessa cara. viagem, Foi. sim. É. Não, A gente se conheceu. eu tava falando disso porque, assim, cara, foi em São Paulo, eu acho que teve em outros lugares do Brasil. Foi no Rio de Janeiro? Foi São Paulo e Rio. São Paulo e Rio. Cara, eu encontrei tanta gente que eu conhecia nesse evento, mas tanta gente de Sim. tantas partes do Brasil. Eu falei assim, acho que todos os líderes cristãos que eu conheço estão aqui. Impressionante, assim. Porque era muita gente mesmo e gente de linhas diferentes, denominações diferentes. Todos os pastores que eu conhecia, eu tava lá. É, Todos os pastores. Assim. exato. Muita gente. Foi muito legal, assim, né? Como essa admiração. E o legal, assim, ele é um cara que falou muito contra a idolatria, né? Inclusive, deuses falsos é sobre isso. E a gente tem que tomar muito cuidado pra não colocar ele no lugar de um ídolo, né? Quando a gente fala Tarde sobre demais, ele. Tarde demais. Não, brincadeira. Difícil. Por mim, a gente canoniza. Quer votar por mim, Primeiro santo evangélico. tá votado. Porque o legal dele é que é exatamente isso, cara. A gente admira ele, mas admira muito mais pelo... Eu acho que, assim, é um orgulho de ter um cara como esse, né? Pensando o evangelho, pensando a Bíblia, compartilhando com a gente. E a gente poder beber dessa fonte, né? De estar de perto, assim, né? De estar com ele lá e ver ele transmitindo realmente o que ele tem recebido de Deus. Isso é Foi feito ao contrário. As pessoas falam a partir de Deus, e quando elas entendem que o que elas falam é a partir de Deus, elas ficam orgulhosas de serem porta-voz de Deus. E o Keller era a postura oposta. Não, eu tô falando, não é meu, não, é de Deus. A glória toda é pra ele de fato, né? Isso ajudava muito ele a falar coisas como o que ele fala no Eco Transformado, né? Que ele diz assim, cara, o olhar de ninguém justifica. O meu pensamento sobre eu mesmo não justifica. É só ser fiel a Deus mesmo e tal. E ele levava isso muito às últimas consequências, assim, né? Uhum. Ele realmente não... Quando acontecia, e aconteceram algumas vezes, as pessoas repercutirem mal alguma coisa que ele disse, né? Ou caírem de pau em cima dele por alguma postura, alguma coisa. Quando, por exemplo, ele foi ser... Você lembra que na universidade foi, Thiago, que ele ia receber lá o prêmio... Não é o prêmio Kuiper que ele ia receber? E aí o pessoal, não vai porque ele tem uma visão tradicional sobre sexualidade e tal, mas ele foi convidado a dar palestra mesmo assim, né? Você vai receber o prêmio, mas vem aqui dar palestra na cerimônia que seria pra te entregar o prêmio, né? E aí ele foi, na maior humildade, ele não protestou, não fez disso uma coisa, sabe? Não saiu falando aos quatro ventos, olha que absurdo, né? Olha só como a universidade secularista quer impor a sua visão, nada disso, cara. Ele foi lá, não, vou lá e falo. Então, tem muito a ver com isso, né? Que as questões todas são diante de Deus, né? E eu acho que o Tim Keller, ele tinha tudo pra ser um pastor celebridade, né? E você fica pensando, ele era reconhecido, assim, tanto que você vê que vários artigos, tipo, The New York Times, Fox, whatever, eles citam ele, só que ele não se vendeu. Você vê que, tipo, os pastores celebridades de grandes igrejas nos Estados Unidos, a maioria deles tem, tipo, um canal de TV deles. Eles acabam comercializando as ideias deles, a fé deles. E ele, você não olhava pro Tim Keller e falava, nossa, ele é o pastor de uma grande igreja luxuosa. Ele fundou, né, a Redeemer Presbyterian Church. E aí, quando eu assisto os cultos de lá, pela internet, eu vejo uma simplicidade. Eu não fico pensando que eu tô olhando pra uma igreja, tipo, luxuosíssima, né? E até as pessoas são mais simples, assim, né? E eu falei assim, caramba,
caramba, ele tinha tudo pra ser, tipo assim, pra se achar a última bolacha do pacote, e ele não se achava. Ontem, um rapper que era amigo do Tim Keller e que eu amo, que é o Lecrae, ele falou assim, olha, se tinha algo assim que realmente me fazia também admirar o Tim Keller, é que ele não se vendeu pro complexo industrial evangélico, né? Então ele realmente poderia, né? Uma pessoa influente, inteligente, ele entra em espaços que nem todo mundo entra e ele não se vendeu. E por isso, eu acho que por isso que ele atraiu vários ambientes, né? Várias pessoas de vários nichos, de vários grupos. Isso é algo, inclusive, que me admira muito nele, porque quando você vê, por exemplo, o Tim Keller, ele fundou, eu não sei se eu diria um site, né? The Gospel Coalition, um projeto no qual ele reúne pastores de diferentes denominações que escrevem artigos, lá você encontra podcasts, sermões, e quando você entra assim no staff lá, você vê que tem pessoas de raças diferentes, né? Porque a gente sabe que lá nos Estados Unidos essa questão racial, essa segregação, ela é muito visível, né? Ele fundou um projeto no qual você vê os asiáticos, os negros, as pessoas de várias denominações, elas estão escrevendo, elas têm oportunidade de escrever, têm oportunidade de fazer essa troca, sabe? E aí eu gosto demais, porque, por exemplo, o Lecrae, que é esse rapper negro que eu gosto muito, ele e o Trip Lee, tem vários vídeos dele no The Gospel Coalition, no qual eles conversam não simplesmente sobre racismo, mas você vê eles conversando sobre teologia, sobre relacionamento com Deus, e eu sei que o Tim Keller, ele foi muito intencional nisso. Eu sei que o John Piper também, que é um outro pastor que eu gosto, eles foram muito intencionais, porque eles leram a realidade, eles falavam assim, olha, realmente tem ambientes, tem certas questões no mundo que às vezes eu não consigo ter uma percepção, então eu preciso ouvir o outro que vive isso, né? Então eu gosto muito, assim, acho que ele deixou isso no ministério dele, de você conversar com o diferente, com a pessoa diferente, você buscar. Ele diz que a igreja, ela tem que realmente buscar, sabe? Porque se a gente viveu, por exemplo, na questão racial, se a gente viveu a Torre de Babel, no qual de repente tá todo mundo falando uma língua diferente, e por isso a gente tem questões raciais, a gente tem que intencionalmente correr contra isso, e a gente tem que falar com o diferente de nós, né? Porque eu, Flora, pessoalmente, quando o assunto é questão racial, existem pessoas que eu escolho que eu quero ouvir, porque eu já ouvi tantas pessoas brancas falando besteira, tantas pessoas brancas que já prescreveram remédios nada a ver. Eu brinco que o John Piper e o Tim Keller, eles são os pastores brancos que realmente têm carta branca pra falar sobre o que eles quiserem com relação à questão racial. Pra mim, eu abro os meus ouvidos pra ouvir, porque eles são muito gentlemen, né? Tipo assim, o Tim Keller é um gentleman. Quando você vê ele falando sobre a questão racial, sabe? Ele fala com amor de uma pessoa que se propõe a estudar, uma pessoa que se propõe a ouvir. Realmente é uma marca do ministério dele, essa questão de ouvir o outro, e eu sou marcada até hoje, e eu sou gado dele por isso também. Gente, eu acho que a gente precisa dar um contexto aqui pra quem entrou nesse episódio pra saber quem é o Tim Keller, né? Às vezes as pessoas estavam lá, nossa, um monte de gente nas redes sociais colocaram que esse Tim Keller morreu. Eu sei que ele já escreveu o livro tal lá da Igreja Centrada, ou do Deuses Falsos e do Ego Transformado que a gente fez, podcastirmãos.com, o de oração, né? O nosso primeiro episódio sobre oração foi em cima do livro do Tim Keller e tal, no podcastirmãos.com. Mas pra apresentar pra quem quer conhecer, né? A gente gostaria de contar um pouquinho a história dele aqui também, para que vocês saibam quem foi este pastor americano que inspirou tanta gente e vai inspirar ainda por muitas gerações, né? O Tim Keller, ele nasceu na Pensilvânia, em setembro de 1950, né? Apesar de ele ser careca, né? Ele não aparentava a idade que ele tinha, né? Ele morreu com 72 anos. E a hora que eu vi, nossa, ele já tinha 72, e quando a gente encontrou ele, ele tinha o quê? 69, 70, né? Um cara forte, assim, né? E ele foi conhecer o evangelho só durante a faculdade de artes que ele fez, né, em 1972, quando que seria a Aliança Bíblica Universitária, né, a InterVarsity Christian Fellowship, por lá ele se tornou cristão, né, por conhecer o trabalho da universidade, ele se tornou cristão, e a partir daí começou a entrar na teologia, começou a estudar, foi pro mestrado, fez seus doutorados lá, ele fez mestrado em divindade e doutorado em ministério no Seminário Teológico de Westminster, e aí então, no meio de tudo isso, ele foi ordenado pastor,
pastor da Igreja Presbiteriana na América, agora os presbiterianos, né? Porque ele era um pastor presbiteriano, inclusive eu chamei o Gui Amarino pra gravar com a gente também, e ele não conseguiu, mas ele falou, falem bem do nosso Gandalf presbiteriano, né? Sim. Porque além de tudo isso, o Tim Keller era um grandíssimo nerd, né? Diz a lenda que ele conversava em élfico com a esposa dele, né? Meu Deus do céu. Ele nerd e ela nerd também, né? Deixa eu falar uma coisa importante sobre a pertença dele na denominação, né, na PCA, né, que é a Presbyterian Church of America, que é uma denominação que, como se fosse a nossa presbiteriana, a IPB, né, que seria a Presbiteriana Nacional. E essa presbiteriana é uma presbiteriana que tenta, de alguma forma, ser mais ortodoxa, né, e ao mesmo tempo tenta uma relação engajada com o mundo, etc, né. Só que o Tim Keller, ele tem uma importância muito grande nisso, né, porque a PCA, ela teve muitas ramificações, muitas ênfases, né, dentro dos Estados Unidos, e algumas delas ênfases que beiravam muito o fundamentalismo, assim, né, de forma bem clara. Só que o Tim Keller, ele era, assim, uma pessoa envolvida dentro da política denominacional. Então, quando tinham reuniões gerais, né, como se fosse uma reunião da diretoria, das maiores autoridades da denominação, ele era, muitas vezes, quem conduzia as discussões teológicas para resolver questões polêmicas. Por exemplo, as questões de ética sexual, né, de identidade sexual, etc. Ele conduziu, junto com Kevin DeYoung, por exemplo, né, algumas das reuniões mais importantes que foram cruciais, assim, para definir questões teológicas, doutrinárias. Então, ele é um cara muito ligado à denominação. E o que isso chama atenção? Porque, como a Flora falou, né, ele tinha toda a capacidade e capilaridade para ele poder ser aqueles pastores que têm o seu próprio império dentro das denominações, ou mesmo tem a sua própria denominação, né, ou tem uma igreja que é tão independente que ninguém vai mexer, mesmo que ele faça qualquer coisa. Mas esse não foi o caminho que o Keller seguiu. Ele decidiu seguir um caminho, assim, de um engajamento com a denominação, com respeito, né, contribuição, e até o final da vida dele, ele continuou a ter uma relação tanto com os âmbitos políticos, teológicos, né, e a igreja dele também, que foi muito importante para a PCA, para a imagem da PCA, né, uma igreja que fez a denominação ganhar notoriedade de novo, sabe? Então isso é muito legal ver também. Ele serviu 9 anos como diretor na PCA e depois, em 1989, ele foi recrutado pela PCA para iniciar a igreja presbiteriana Redeemer, né? Redeemer Presbyterian Church em Manhattan. Depois que outros 2 pastores não aceitaram o desafio. Achei isso cara. muito interessante, porque ele foi corajoso. E por isso que eu acho que o melhor apelido que ele deveria carregar pra sempre na sua vida é de Pastor Manhattan. Que seria perfeito em vários sentidos. O cara tem a aparência de professor Xavier e o nome de Pastor Manhattan, meu irmão, ninguém segura. Então ele começa não, né? Ele assume essa igreja que, pelo que dizem, né, na época tinha 50 membros e hoje tem 5.000 visitantes cada domingo. E o legal, gente, de nós termos ele nessa era, né? Porque foi um cara que produziu muita coisa. Ele escreveu muitos livros, ele escreveu muitos artigos, ele tava no Twitter. Então a gente pode fazer uma seleção dos tweets dele. E mais do que isso, cara, a gente tá nessa era em que as pregações são transmitidas. Então a quantidade de conteúdo que a gente tem pra consumir desse cara é muito grande, né? Por mais que C.S. Lewis tenha deixado muita coisa escrita, ele não tinha toda essa tecnologia à sua disposição, né? E o Tim Keller tinha e aproveitou, né? Ele não comprou um canal de TV, talvez porque ele já tivesse a visão de que, né, não é o melhor jeito de chegar nas pessoas hoje em dia, mas ele usou os meios que ele tinha pra poder disseminar, né, aquilo que ele estava pensando e o conteúdo que ele estava produzindo. E a gente tem essa bênção, né, de ainda ter livros sendo lançados agora e poder acessar todas essas pregações, essas entrevistas que ele deu, tudo que ele participou, pra gente ter acesso a esse conteúdo, né? O cristianismo puro e simples começou com palestras do Luiz no rádio. Será que daqui a algum tempo vão pegar todos os vídeos do Tim Keller e vão compilar e vão formar uma obra do Tim Keller? Os tweets do Tim Keller. A inteligência artificial vai fazer isso pra gente logo. Olha que loucura. Mas o modelo dele, esse lance das pregações, ela é um pouco uma influência, vamos dizer assim, de um outro cristão muito admirado por ele, que foi o Lloyd Jones, né? Então ele, em diversas mensagens, ele cita o fato de que o Lloyd Jones começou a ser gravado, as pregações dele começaram a ser gravadas na Inglaterra, e que o Lloyd Jones mesmo era contra no início, porque ele dizia que não era a mesma coisa, tá ali ou só ouvir a mensagem, e o Tim Keller falava que concordava, mas que graças a isso ele pode ouvir as mensagens do Lloyd Jones até hoje, sabe? Então, como ele referenciava muito isso, e aí você pensa assim, desde o início na Redeemer as mensagens do Tim Keller eram gravadas. Eu já ouvi mensagem dele, cara,
que, assim, é quase inaudível. Passava carro, fazia barulho lá dentro, coisa assim. Eu me senti super representado, que na minha igreja acontece também. Falei, olha só, né? Tim Keller começou assim. E em 1989, né? A gente em 2020. Tá certo, né? O tratamento acústico melhorou um pouco de lá pra cá, né? E eu acho muito interessante nele, porque apesar dele estar fazendo uma coisa que ninguém tava fazendo, todo mundo tava tentando, vamos ser sinceros, né? Todo mundo tava tentando ser pastor evangélico em regiões bem secularizadas, assim, né? Mas Manhattan, especificamente, né? Naquela época, o centro do mundo, praticamente, centro cultural do mundo. Cultural e comercial, né? Financeiro, né? Comercial, exatamente. Ele tava fazendo uma coisa que ninguém tava fazendo, mas ele sempre se posicionou numa espécie de tradição, né? Ele nunca se vendia como o cara que tava revolucionando nada, né? Tanto que até pra escrever o Igreja Centrada, ele fala que ele foi relutante, porque ele falou assim, cara, a gente não tem muito o que ensinar, é mais ou menos como a gente faz. Mas tinha tanta gente que ia lá pra querer saber como as coisas eram, falou, mano, então eu não posso fazer um livro sobre como realizar as coisas, já tem livros bons sobre isso. Eu também não posso fazer um livro sobre a essência teológica da igreja, porque nem é minha área e já tem outros muito melhores do que eu poderia fazer. Eu posso fazer sobre a visão teológica, que conecta uma coisa com a outra, que eu acho que é o que a gente pode contribuir aqui. Então a Igreja Centrada vai nessa linha, né? Então eu acho que é aquilo que a gente tá falando da humildade antes, né? Ele influenciou todo mundo sem querer influenciar todo mundo, mas também sem se privar de expandir a sua voz o máximo que podia, de escrever os livros que ele podia, de gravar quando ele podia as mensagens, disponibilizar pro máximo de pessoas que ele podia, né? Mas sem que isso fosse uma coisa de um projeto pessoal, um projeto mesmo da marca da igreja, porque também tem isso, né? O cara não quer ser muito personalista, ele faz da igreja uma marca, né? Mas nem isso ele fez também, né? As Redeemers tem em Nova York e só se dividiram porque ele achou que era melhor do que ter uma igreja grande demais, entendeu? Então não era nem um plano de expansão da igreja. Resolveu, não, vamos dividir essa, né? Então não saiu plantando Redeemer em outros lugares, saiu, né? Foi tudo assim, meio que daquele jeito ali. Então é muita coisa admirável, eu acho que. Mas tudo isso, pra mim, parte dessa visão dele do evangelho, que pode ser sumarizada naquela frase clássica dele, né? Nós somos muito mais pecadores do que imaginamos, mas muito mais amados do que nós conseguimos compreender, né? Acho que isso aí resume bem. Coloca bem humilde, mas ao mesmo assim bem seguro do cuidado de Deus, né? Eu lembro de uma vez que o Rafael Pijama, que é do movimento Mosaico, né? Que também estava lá em São Paulo aquela vez. Que tava lá, exatamente. A gente fez um encontro uma vez em Vitória, 2017, eu acho, alguma coisa assim. E aí ele falou assim que existe dois tipos de pastores, né, e líderes cristãos. Aqueles que têm um grande destaque e por conta do seu grande destaque, né, visibilidade nas mídias e etc., ele tem a sua influência por meio dessa disseminação de conteúdo. E o outro tipo de pastor que é aquele pastor que tem o seu destaque a partir das pessoas que ele forma. É um pastor que junta discípulos, que forma pessoas e tal, e ele deu alguns exemplos lá, né? Eu lembrei disso agora. Só que o Tim Keller, ele tem essas duas características de forma muito presente na vida dele e no ministério dele, né? Porque uma coisa que fez ele ficar bastante conhecido nesses últimos anos, assim, né? Acho que muitos anos, mas nos anos mais recentes do ministério dele, é como o City to City foi importante para formar novos pastores, né? Tá bom que é um ministério grande e ele tem muitas coisas, para quem não sabe o que é o City to City, é uma forma de eles explicarem como é que funciona a plantação de igrejas, né? Igrejas em cidades, a relação de igrejas com a sociedade contemporânea. Então eles têm diversas iniciativas dentro do City to City. Tem eventos, tem cursos, tem palestras, tem conteúdos, muita coisa, é muito legal. Todo mundo pode dar uma olhadinha lá. Inclusive, quando o Tim Keller veio pro Brasil, foi numa iniciativa da City to City. Do City to City, que foi aberta no Brasil naquela ocasião, né? O City to City Brasil foi inaugurada naquela ocasião. E o City to City, ele tem uma característica interessantíssima, que ele tinha, eu conheci algumas pessoas que foram escolhidas aqui do Brasil para irem para os Estados Unidos ter semanas de treinamento intensivo com o Tim Keller, né? Então a gente conheceu gente, né, que foi para lá para ter um tempo com ele, o que seria, assim, inimaginável para qualquer um de nós. Imagina você ser escolhido para... A cara do Cacau. Né, para ter um treinamento com o Cacau, ia ficar louco. Sim, o Diego, isso, né? O Diego foi, né? O Diego também, exatamente. Muito legal. E aí você imagina essa oportunidade, né? Mas o que isso quer dizer, né? Quer dizer, assim, que o Rafael, quando ele falou sobre esses dois tipos de líderes cristãos e pastores e tal, talvez ele não tenha pensado no Tim Keller, né? Porque o Tim Keller, ele conseguiu unir essa capacidade de disseminar o seu conteúdo de grande qualidade. As pregações dele, pra mim, são melhores do que os livros. Em que sentido? Na pregação você vê a alma dele, né? Você vê as preocupações pastorais dele, você vê o que ele quer passar de forma muito subjetiva e muito íntima, né? Claro que nos livros ele também tem isso. Você vê ele pensando nas ilustrações, assim, fazendo
Isso. Perfeito. É muito bom. E esse é um talento Legal. raro, porque tem muita gente que escreve muito bem, você vai todo animado ver a pregação deles, fala, e tem gente que lê a própria pregação inteirinha, assim, fala, nossa, ele escreve bem mesmo, porque ele tem que ler a hora que ele vai pregar. E o contrário também, né? Exatamente. Quem prega muito bem, mas não escreve não muito bem consegue também. organizar os pensamentos pra Exatamente. escrever, né? Só pra pontuar uma coisa, que não foi a primeira vez que o Tim Keller esteve no Brasil, né, no City to City em 2019. Inclusive, quem não assistiu ainda, tem 5 palestras do Tim Keller da primeira vez que ele esteve aqui no Brasil, em 2004, no 31º Encontro CEPAL. Tá no YouTube. Pois é, cara. Vale muito a pena. Fica aí, né? A dica. Foi 3 anos antes de eu ir pela primeira vez do Conto Cepal, foi em 2007. Desde 2007, eu participando das reuniões, ele sempre falava, precisamos trazer o Tim Keller de novo. E nunca conseguimos. Eu não consegui ver. Pois é. Procura lá, Tim Keller Encontro CEPAL no YouTube pra você assistir. É a primeira vez que ele prega sobre a parábola do filho pródigo aqui no Brasil. E deixa eu te falar, ó, presta atenção. Essa fita, que foi gravada em fita VHS, eu digitalizei e coloquei no YouTube, tá? Que fique registrado isso aí. A sua contribuição do Tim Keller do Brasil. Mas assim, tem uma coisa que eu até tava falando, a gente tava gravando um vídeo sobre o Tim Keller no Bibotalk. Acontece uma parada assim, você pega os caras que são absurdos de inteligência, assim. Você olha, tipo, os grandes acadêmicos cristãos do mundo, sabe? Tipo N.T. Wright, por exemplo, sabe? Sei lá, o Wolff pode entrar nessa, né? Drew Johnson, Com certeza. né? O John Walton. Esses caras, assim, que são gênios, super inteligentes e tal. James Dunn, sei lá, esses caras aí. Aí, quando você lê as obras deles, quando você lê o trabalho teológico de interpretação bíblica, então você fala, cara, esses caras são muito cabeçudos, cara, eles são muito inteligentes. Eles pesquisaram muito. Um exemplo, eu tava lendo Larry Hurtado semana passada, e eu tava lendo tanta coisa, como é que ele leu tanta coisa e tal. Beleza. O Tim Keller, ele tem a mesma capacidade. Pastoral. Só que ele tá na área Exatamente. tanto que alguns desses também foram pastores, né? O N.T. Wright foi bispo, por exemplo. Mas o N.T. Wright é um bispo famoso pelo seu trabalho acadêmico, né? Ficou notável pelo trabalho acadêmico, né? Enquanto o Tim Keller é o contrário, um cara com a mesma capacidade acadêmica pra fazer todas essas coisas, reunir todas as informações, fazer os links, mas ele tá notável pela sua área pastoral, sabe? Uhum. E é muito bom que Deus tenha permitido que isso acontecesse, né? E olha o impacto que isso causa, né? Eu não quero valorizar demais as capacidades pessoais dele, porque essas questões às vezes soam muito como inatas, né? E valorizar o caráter é uma coisa que nos anima mais a perseguir alguma coisa, né? Você olha um cara muito inteligente e fala, nunca vou ser inteligente com esse cara. Mas você vê um cara muito correto, você fala, pô, vou tentar ser correto igual ele, né? Mas a gente tem que destacar, assim, igual o Thiago falou, você ouve as mensagens dele, você fica assim, cara, como pode? Como pode? O cara é muito convincente, é muito gracioso. Ele não é um convincente Arrogante. que fica o tempo todo brigando com o mundo, sabe? Uhum. Ele simplesmente oferece a alternativa do evangelho e fala assim, cara, olha só como ela faz todo sentido, entendeu? E tava lá o tempo todo. Tudo que ele fala, né? Tava lá o tempo todo. Eu não vi. Isso é muito legal, cara. Eu acho ele um pregador, assim, que coloca tudo o que ele pode em cada pregação, sabe? Ele fala das vezes que ele pregou mal e tal, né? Mas isso deve ser antes dele começar a ser gravado. Porque depois que ele começou a ser gravado, eu não vi nenhuma mensagem ruim dele. Com certeza. Porque, cara, é muito impressionante, assim. Eu lembro que nesse evento em São Paulo, ele falou a primeira palavra lá, né? E aí a gente certinho. E é muito doido que ele chega num ponto, e aí ele abre em vários pontos, só que esses vários pontos daria pra ele, entendeu? Uhum. Abrir mais não sei quantos pontos, assim. É muito robusta a mensagem dele, é muito poderosa, assim. E a Kathy Keller falou uma coisa sobre ele, eu não lembro como que essa história veio a público depois. Ele mesmo acho que colocou no Twitter, eu não me lembro direito, mas alguma coisa assim, que ela disse assim, quando a gente tá ouvindo uma mensagem sua, na primeira parte da mensagem, tá todo mundo anotando o que você tá falando, tá todo mundo prestando atenção
oração, fazendo assim com a cabeça, concordando, né? Aí tá anotando, tá assim, tal. Quando vai chegando pro fim, as canetas começam a parar, eles começam a baixar, os caderninhos começam a se fechar, as pessoas param de tentar entender o que você tá falando e elas só querem glorificar a Deus. Então é uma coisa muito bonita, né? Porque realmente você vê um movimento assim, ele vai colocando os argumentos, você fala, cara, isso faz sentido, se interpreta bem a realidade, aí de repente ele vem e pau, né? Igual quando ele fala a respeito da mulher samaritana, essa mensagem me marcou muito, foi a primeira que eu ouvi dele, por isso que eu falo dela direto. Ele falando dela, tal, e depois ele fala assim, então, aí você lembra na cruz que Jesus falou, tenho sede? Porque ele chega pra mulher e fala assim, se você beber da minha água, você nunca mais vai ter sede. Aí ele fala, você lembra na cruz que Jesus fala, eu tenho sede? A nossa sede ele sacia porque ele levou ela na cruz. Nossa, cara, essa hora você tá chorando. Complicado, né? Pega pesado. Eu tenho essas sensações assim, ouvindo o Stênio Márcios também. Ele também tem essas manias de fazer isso com as músicas dele. Teve um dia que o Tim Keller, ele postou um esboço da pregação dele. Todo, tipo assim, não dava pra entender nada. Você viu, Cacau, quando eu joguei lá no grupo? Não era nem um esboço, né? Era um rabisco em cima de uma página da Bíblia. Eu fiquei assim, gente, mas que habilidade cognitiva ele tem? Tinha tanta... não tava legível, assim. Eu não conseguia entender nada, mas ele, com a caneta, ligou vários pontos, várias referências, e eu falei assim, não, esse cara é fora da curva, porque não tem condição, não. Eu realmente, se eu vou, sei lá, dar alguma palestra, falar qualquer coisa, eu preciso anotar direitinho as minhas falas, eu não consigo. Por isso que eu falei assim, não, o Tim Keller é fora da curva, não tem condição. Eu já tentei imitar ele desse jeito aí, mas não deu certo, obviamente, né? Mas eu peguei, assim, teve uma vez que eu tava ouvindo várias pregações dele, no podcast, né, dele mesmo, que eles fazem o upload, inclusive estão fazendo upload de pregações antigas, né? Quem nunca viu, coloca Tim Keller no Spotify, tem muitas pregações boas. Em inglês, né? Obviamente, tem que entender inglês, né? Inglês, isso. É verdade. Boa observação. Não, vale a pena aprender inglês pra ouvir as mensagens dele. A Flora é professora de inglês, vocês podem se matricular com ela e aprender. Pra aprender inglês. O inglês do Tim Keller, ele é fácil de compreender, né? Ele fala bem pronunciado as palavras, fala com um ritmo bom. Então, assim, se você quer praticar, é uma boa oportunidade de ouvir as mensagens do Tim Keller. Sendo bem sincero, eu acho o do Piper mais fácil ainda de entender. Aí, o do Keller, uma vez ou outra, eu acho que ele dá uma corridinha, sabe? Nada que um 0,75 não resolva, Cacau. Pode ser. Exatamente. Como é que você tava falando, Melo? Então, só pra falar do meu fracasso, né? É que eu tava ouvindo muitas pregações dele, e aí a gente tava tendo alguns devocionais, né? Na base do missionário, onde a gente fazia parte, eu e minha esposa, né? E a gente tinha devocionais todos os domingos. E aí eu pegava, anotava num papelzinho, assim. Você percebeu que o Tim Keller, ele não anota numa folha A4. Ele anota num papelzinho pequeno, né? Metade de um A4, que cabe dentro da Bíblia, né? E ele tem várias folhinhas, né? Que deve ter, assim, frente e verso, assim, né? Se você olhar direitinho. Aí eu peguei, assim, e fiz a mesma coisa, né? E aí chegou na hora, eu me embolei tudo. Eu falei assim, o Tim Keller, ele tem uma capacidade até de fazer anotações inteligentes. Eu me lembro que quando a gente foi lá em São Paulo ver ele, o Guilherme de Carvalho, ele postou essas folhinhas que ficou lá no púlpito, assim, né? Depois. E aí ele falou assim, folhinhas valiosas. Se eu tivesse acesso, eu ia aprender a pregar igual ele. Aí eu pensei, pô, isso aqui deve ser maravilhoso, né? A gente podia vender depois no Mercado Livre, vai valer muito dinheiro essas folhinhas, os rascunhos da pregação dele. Engraçado que eu tenho essa sensação lá na igreja com o Guilherme e com o Igor, cara, assim também. Eu tenho maior curiosidade de ler os rabiscos deles, das pregações, mas enfim. Aí você sabe de onde ele se inspira agora. Não, agora não, eu sempre soube, que isso. Tem uma história que eu ouvi do Ricardo Agreste, de que o Keller, quando foi pra Manhattan e tal, né, o que ele fazia pra conhecer o campo missionário dele, né? Ele ia nos cafés e ele ficava olhando as capas dos livros que as pessoas estavam lendo, né? Hoje em dia seria impossível, porque as pessoas estão lendo só no celular, né? Mas aí ele ficava olhando e aí ele ia na livraria e comprava tudo. E lia os livros que as pessoas estavam lendo na cidade pra onde ele foi enviado pra evangelizar, né? E aí ontem eu tava ouvindo um sermão dele em que ele faz uma conexão, olha que loucura, entre Ernest Becker, que é aquele psicólogo, né? Ernest Becker, que escreve sobre a negação da morte, tá? Um livro clássico, super importante, assim. O Soren Kierkegaard e o Diário de Bridget Jones. Uau! Caramba! E aí ele tá falando, ele fala assim, tá, mas por que você comprou o Diário de Bridget Jones? Você não tinha o filme ainda, tá, gente? Isso aí foi em 1990. Não tinha o filme da Bridget Jones ainda. Era só o livro. Aí, por que você comprou o Bridget Jones? Ele falou assim, se o New York Times usa essas grandes palavras pra falar
falar sobre algum livro, vou ser obrigado a comprá-lo. Ó. E ele tinha acabado de chegar em Nova York, né? Então ele tava entendendo a cultura, entendendo como as pessoas pensavam e buscava essas fontes de informação, né? Se o New York Times está falando sobre esse livro, é porque as pessoas estão lendo esse livro. É nisso que eu queria entrar agora, porque vocês, pastores, né? E o Cacau leu o Igreja Centrada todinho, gravou lá no Bibotalk, o BTcast Plus lá. A visão, falando do legado do Tim Keller, né? A visão que ele trouxe de conectar o evangelho à cultura é algo muito precioso, né? Algo muito especial que ele deixa pra gente e que tem muita gente bebendo dessa fonte hoje, né? Assim, tudo isso tem a ver com uma teologia que ele tem. Então não é assim, vamos olhar a cultura e vamos tentar ver qual é o melhor jeito da cultura, né? Isso tem a ver com uma teologia. A ideia é de que o ser humano precisa do evangelho. Então todas as coisas que o ser humano faz, e a cultura é algo que o ser humano faz, elas expressam essa realidade, né? Da falta do evangelho e do que há de remanescente da graça nele também. Essas coisas estão juntas, né? Então tudo pode ser conectado de alguma maneira com o evangelho, né? Tanto que ele fala isso no Igreja Centrada, né? Ele fala, o evangelho não é tudo, mas o evangelho muda tudo. Por isso que ele vai escrever sobre tudo, né? Vai escrever sobre racismo, ele vai escrever sobre questão de casamento, sobre oração, sobre as questões da razão, né? Ele vai escrever sobre política, apesar de não ter um livro sobre política, mas ele vai escrever sobre política, né? Sobre trabalho, fé e trabalho. Trabalho, boa. Que inclusive tem tudo a ver com Nova York, né? Então ele é muito impulsionado por essa fé de que o evangelho de fato muda tudo, entendeu? E isso é uma coisa muito bacana, assim, sabe? Cara, o livro do Igreja Centrada, assim, ele é, na minha perspectiva, um livro muito completo, muito mesmo. Não só porque ele é grande, é porque ele realmente é um calhamaço, né? Quem tem acesso aí ao livro sabe o quanto ele é grande, né? Ele tem aqui, eu tô vendo, 452 páginas. Tem muitas páginas de perguntas e tudo, mas... Quantos capítulos tem? Deixa eu dar uma olhada aqui. É um dos poucos dele que eu não tenho. Tem que comprar, inclusive. Olha, tem 30 capítulos. Uau. E um epílogo, né, ainda. Então, assim, ainda tem muita coisa escrita. Só que, assim, é um livro que ele é muito completo porque ele não trabalha só questões teológicas, tipo eclesiologia, né? Coisa assim que o seminarista vai estar interessado, mas o pastor não vai estar. Não, é um livro para que todos os crentes, eles vejam como que a igreja pode ser minimamente efetiva no diálogo onde ela está localizada, que é a cidade. E é um pressuposto muito básico, que várias igrejas não sacaram, mas que o Tim Keller tem uma contribuição singular, que é assim, se você está localizado na cidade, você precisa entender as dinâmicas da cidade. Caso contrário, a sua igreja não vai ter o mínimo de efetividade em qualquer coisa que ela fizer. A pregação, os ministérios de misericórdia, o discipulado, qualquer coisa, porque a dinâmica da cidade tem uma vida própria. E é isso que o Tim Keller busca mostrar. Claro, é óbvio que tem as suas limitações, porque ele está tratando de um contexto muito diferente do nosso, né? O que o pastor da igreja do interior de Minas Gerais vai aplicar na igreja dele? Claro, vai ter muita coisa que ele pode aplicar e muita coisa que não vai dar para aplicar. Só que os princípios gerais de como a igreja dialoga com o local onde ela está inserida, assim, tá tudo ali, sabe? Tá tudo ali. E eu tenho utilizado esse livro aqui como base da disciplina lá no seminário, né? De evangelismo urbano. E como esse livro é eficiente, sabe? Porque os alunos, por mais que vários deles não querem ser pastores, né? Ou pastoras, etc., ou missionários, ou alguma coisa que envolva o ministério em tempo integral, todos eles conseguem aproveitar algum tema, porque tem tudo a ver com o dia a dia da vida cristã e de quem frequenta igrejas, participa de uma comunidade de fé. Vocês acham que, por exemplo, numa realidade que eu tô aqui, a gente tá numa igreja pequena, no interior da Espanha, em que a liderança toda é formada por profissionais liberais. A gente não tem um pastor, não tem ninguém formado em teologia aqui, e a gente tem apoiado essa igreja. Assim, uma consultoria pública para todo mundo escutar aqui, mas uma pergunta que eu aproveito para fazer e que outras pessoas que estejam numa realidade parecida possam se aproveitar disso também. Vocês acham que se a gente se reunisse como liderança, cada uma semana ou 2 semanas, estudasse junto um capítulo desse livro, ajudaria muito a entender o que é ser igreja e como aplicar os princípios bíblicos para uma igreja nascente? Eu acho que sim. Com toda certeza. Mas não leia o Igreja Centrada. Leia o Iglesia Centrada. Caraca! Não, esse vídeo tem que, esse recorte tem que ir pro Instagram. A carinha do Cacau falando Iglesia Centrada. Com a linguinha, com a linguinha. Você faz isso com a gente, cara? Não, cara. Mas... Eu preciso ver se tem em espanhol, inclusive. Eu não pesquisei ainda. Não, tem. Inclusive em espanhol tem no Kindle. Em português não tem. Esse livro, cara, ele é claro, né? Isso é uma coisa boa. Ele tem um fundamento teológico muito interessante e ele dá bases muito
muito legais, assim, sabe? É o que o Thiago falou, é muito completo, né? E com certeza ele tem seus limites também. Com certeza vocês vão encontrar aí questões que são mais, né? Que não se aplicam ou que vale alguma mudança. Mas, cara, ele é muito cuidadoso em não impor coisas a realidades muito específicas, entendeu? Então, eu acho que, mesmo que uma coisa ou outra não dê, cara, 95% vai ser muito bem aproveitado, sabe? Ah, que legal. E é muito bom. E ele é muito rico mesmo. Se você tem uma liderança, assim, que lida bem com um texto maior, no caso aí, né? Vai ser bom. Cara, ó, o Igreja Centrada eu já usei como base para IBD. A gente já usou em reunião de ministérios que não necessariamente tinha a ver com ensino. Eu tô usando para aula dos seminários agora. Já usei para devocionais em base missionária. Ou seja, muitas frentes. E todas foram beneficiadas em diferentes matérias, em diferentes, assim, assuntos, sabe? Então vale muito a pena. Se você é pastor, pastora, se você tem algum envolvimento ministerial na igreja, né? Mesmo que não seja em tempo integral, ou principalmente se não for em tempo integral, né? Vale muito a pena fazer um grupo de estudos, sabe? Um grupo de leitura, um clube para poder ler um pouco o Tim Keller quanto às questões de igreja, né? Claro, não tem só esse livro que trata sobre isso. Só que esse livro é fácil de ler, os capítulos são curtos, né? Dá para fazer resumos, dá para fazer muita coisa. Vale muito a pena. E, gente, se vocês fossem indicar pra quem tá ouvindo aqui pela primeira vez, conhecendo o Tim Keller, quero conhecer mais, quero ler um livro dele, por onde vocês acham que as pessoas devem começar? Qual o livro? Egocentrado. Não, Egocentrado. Deixa eu fazer esse disclaimer, né? Por nossa querida ouvinte. É que na hora em off aqui, me perguntaram qual que é o livro o último que eu li do Tim Keller. Eu falei que eu li várias e várias vezes, mais de 10 vezes, O Ego Transformado, mas eu me confundi, eu falei Egocentrado. Só que se for fazer uma indicação englobando 2 livros, vai ser o Egocentrado. Aí o Ego Transformado junto com a Igreja Centrada. Mas o Egocentrado é bom mesmo pra começar, né? Eu acho que ele sim. é simples, ele é pequenininho. curto. Eu falei centrado? A Adri me corrigiu aqui. Falou. O Ego Transformado é o melhor pra começar, né? É muito bom. Eu acho, é um livro transformador mesmo, sim, né? Porque ele aplica uma realidade pessoal à pregação do evangelho, né? Isso é um exercício muito importante pra ele. Muitas das mensagens dele são nesse sentido, né? Mas eu também recomendaria A Fé na Era do Ceticismo, principalmente se você... Tá na Europa, né? Se você tá lidando com questões aí de crise de fé ou coisa do tipo, pra mim é a obra de apologética popular mais importante do século XXI, sabe? E é muito encantador, assim, a maneira como ele fala. Agora, Deuses Falsos é um livro que vai tocar os pontos do ego transformado e vai aplicar pra realidades mais amplas, assim. É o primeiro livro do Keller que eu li e tem um capítulo ali que deu um soco no estômago violento, assim. Qual? Eu não vou falar, porque senão eu vou evidenciar o meu ídolo. Confissões de Cacau Marques. Exatamente. Eu queria recomendar um que pouca gente fala dele, mas é muito bom pra uma pessoa que quer iniciar no Timothy Keller, porque ele é profundo, mas é bem simples, que chama Encontros com Jesus. Ele vai falar sobre os vários encontros de Jesus com pessoas no Evangelho e a resposta que Jesus trouxe pra essas pessoas, e ele faz a aplicação disso pros nossos dias. É um livro, assim, muito bom de ler. É um devocional, não é, Thiago? Não é o devocional. Tem um devocional dele que ele fez com a esposa dele em Salmos, sim. que eu também já li, que é muito bom. Fiz junto com a Sara o ano inteiro. Mas é um livro que ele fala sobre os encontros de Jesus mesmo nos evangelhos, e ele vai falando um por um. O encontro com Natanael, a resposta que ele dá pra Natanael. E ele vai mostrando assim, ele entra nos personagens mesmo pra dizer assim, ó, esse personagem aqui tinha essa pergunta, essa dificuldade, Jesus respondeu dessa maneira, e ele vai aplicando pra nossa vida. E é um livro muito bom pra começar com Tim Keller, assim, porque ele é bem simples mesmo, bem simples. Ele tem 200 e poucas páginas, é maior que o Ego Transformado, mas é muito simples. Você não vai terminar o livro chocado igual o Deuses Falsos, porque foi assim que eu terminei. Talvez o Cacau também, pela cara que ele fez ainda agora. Mas é um livro mais tranquilinho pra ler. É engraçado, né, que você fez a pergunta de qual livro você indicaria pra ler primeiro, né? E esses dias eu tava pensando, assim, eu olhei pros meus livros, né, e eu falei assim, nossa, com que livro eu tinha que começar, né? Aí eu lembrei da minha jornada com o Tim Keller. E aí eu meio que fiz a minha lista. Eu organizei. Não necessariamente, eu não sei se eu realmente li eles na mesma ordem, né? Mas eu pensando na minha história como uma pessoa, assim, que cresci num lar cristão, tipo assim, sou do povo que fala, eu sou batista desde pequenininha, né? De frequentar a igreja, cantatas de igreja, acampamentos, acampadentros. Você, geralmente, pelo menos na minha visão, algumas pessoas que têm esse currículo acabam realmente crescendo com o ego inflado.
lado, porque elas realmente acreditam que elas têm o currículo Lattes cristão pra ser justificado. E aí eu lembrei que eu que cresci na igreja, na minha adolescência, eu tinha uma visão de tipo, eu não saio ficando com os menininhos, eu não dou PT que nem as amigas da escola, sei lá, não fico fazendo essas coisas que na igreja são visíveis, né, e que fazem com que, olha, fulano é crente, porque não faz aquilo, né? Então, na minha adolescência, eu passei a ter essa visão equivocada de que eu já era justificada. Não que eu não falava isso, mas ficava claro, né, que como o Tim Keller fala, que o meu ego era totalmente inchado, porque realmente eu olhava pros meus coleguinhas na escola e falava, eu estudei no colégio confessional, no colégio batista, e eu falava assim, nos recreio, eu tô indo lá pro pequeno grupo, sabe? E aí o que acontece? Você cresce tendo uma opinião sobre si mesma, e o Tim Keller fala assim, ele cita Paulo e fala, cara, não tem esse pensamento, porque Paulo diz, olha, eu até acho que eu sou inocente, mas eu não confio, né, porque talvez eu não seja, né, no ego centrado ele diz, olha, a gente não pode confiar nem na nossa opinião, nem na opinião dos outros. Ego transformado, você falou ego centrado também. Eu falei, meu Deus! Eu deixei esse legado aqui. Meu Deus, tá vendo? O uso tá fazendo que todo mundo siga a mesma coisa. Mas então, ego transformado. Não foi o primeiro livro que eu li, mas eu, quando fui parar pra pensar, eu falei assim, caramba, foi tão difícil. Eu lembro que, folheando aqui os meus devocionais, tem um momento que eu falo assim, foi muito difícil descobrir que eu achava que eu tinha um currículo muito bom pra ser justificada, e vem o Tim Keller me dar esse tapa na cara e fala que não, porque eu vivi tantas crises enquanto eu lia os livros do Tim Keller, tantas crises nas quais eu realmente me sentia o filho mais velho, sabe? Eu percebi isso quando eu fui ler O Filho Pródigo, que eu vi assim, cara, eu faço, entre aspas, tudo certinho. Então, tipo assim, eu sempre gostava de repetir aquela frase lá de Asaf que falava, nossa, valeu a pena manter puro o meu coração, sabe? Me achando assim, o filho mais velho. E aí eu li O Filho Pródigo e eu falei assim, caramba, eu sou o irmão mais velho, eu tô ferrada. Porque as pessoas ao meu redor falavam assim, você é uma pessoa assim, uma cristã, uma serva assim, sabe? Que anda nos conformes. E aí eu lembro que, lendo o livro Deuses Falsos, o Tim Keller, ele vem e faz perguntas muito certeiras, que eu lembro que, quando eu respondi, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei assim, eu tô ferrada. Porque eu vivi uma crise na qual eu falava assim, na igreja, com algumas amigas, cara, eu tô muito errada nisso, eu fiz isso. E elas falavam assim, não, isso não é pecado, sabe? Isso não é pecado, você tá bem. E aí eu ficava meio confusa, ou seja, aquilo que o Tim Keller tinha falado no ego centrado, que às vezes não dá pra você ouvir o que os outros dizem, porque às vezes você pode ser culpada nisso. E aí eu lembro que um dia eu falei assim com uma amiga, eu falei assim, cara, eu acho que eu fui tão egoísta, e a minha amiga falou assim, você não é egoísta, você é uma pessoa generosa, Flora, você dá dinheiro pro fulano, Flora, você às vezes se oferece pra fazer X ou Y. Aí eu falei assim, não, amiga, mas por exemplo, tinha uma pessoa que pediu a minha ajuda, e aí eu falei assim, que folgado, não vou ajudar, não, vou dar uma desculpa pra ela, pra eu não fazer. E aí, contando pra outras pessoas crentes, ela falava assim, isso mesmo, muito bem, que pessoa folgada, mas no meu coração eu falava assim, não, Flora, não tinha que ser assim, não, você tá errada. E aí eu fui ler no Deuses Falsos, eu li isso recentemente, olhando o meu devocional, eu falei assim, e o Tim Keller me chamou a atenção no Deuses Falsos, falando que eu tava errado, porque às vezes nem tudo que é pecado é aquilo que culturalmente a gente já entendeu que é pecado, né? Aí, lendo Deuses Falsos, eu vi assim que coisas boas também podem nos levar a pecar, podem gerar ídolos no nosso coração, né? Aí eu falei assim, olha, o top 3 na minha vida, pelo menos de conversão, de que realmente eu percebi que não valia um quibe e Deus realmente me adotou mesmo assim, foi o ego centrado, o filho pródigo e Deuses Falsos. Você foi do céu ao inferno, né, na leitura, né? É o que acontece quando a gente lê o Tim Keller mesmo. Ele acha que você tá salvo e aí você fala, calma aí. Mas aí depois ele te mostra que você tá mesmo. Mas pela graça de Deus, né? Não pelo seu esforço, né? Quando você fala o filho pródigo, Flora, é o Deus pródigo, né? É. Nossa, eu tô mal, hein? Eu tô mal. Tudo bem, a gente vai interpretando conforme vai ouvindo. E também o Tim Keller bota uns títulos meio parecidos, né? É. Especialmente a tradução em português, na verdade, né? Porque a fé na era do ceticismo e a Deus na era secular, né? O ego transformado e igreja centrada. Vou dar essa lambuja pro Thiago aí, que é meio parecido. Meio. Obrigado. Oração e pregação. O Deus pródigo e o profeta pródigo, né? Tem os dois também. É o que eu tô lendo agora também, junto com oração. Ai, oração maravilhoso. Pode não ser parecido o ego transformado e igreja centrada, mas se as editoras precisarem de um nome que pega, tem que falar comigo, porque só de eu falar uma vez nesse podcast aqui, todo mundo vai falar.
Deu certo já. Só pra registrar aqui, o primeiro episódio que a gente fez sobre um livro do Tim Keller foi o episódio que a gente falou sobre oração. Nem existia o literário ainda. Foi o episódio 307 do podcast Irmãos.com, de 14 de novembro de 2016, com a participação do Cacau com a gente. Depois, em 2021, já no literário número 29, a gente gravou sobre o Ego Transformado, o livro Ego Transformado, com o Thiago Ibrahim. E no ano passado, em agosto de 2022, no literário 46, a gente falou sobre o Deuses Falsos com a Flora. Então, para ouvir esses episódios, é só digitar Timothy Keller na busca de Irmãos.com, que você encontra lá, ou dentro do podcast, do seu aplicativo de podcast, que você acha tudo que a gente já falou sobre sua obra aqui no podcast. Então, eu tenho que dizer que eu sou muito impactado pelas pregações do Tim Keller também, né? O Thiago falou que são melhores que os livros. E eu acho que realmente são muito fortes, assim, né? E tem uma especial que eu ouço direto. Eu volto pra ouvir direto. Já ouvi, sei lá, mais de 10 vezes. Bem mais de 10 vezes. Que chama A Tentação do Ministério. The Temptation of Ministry. É uma pregação que ele não fez na Redeemer. Ele tá num seminário. Tem no YouTube com vídeo, mas sem legenda em português. Só tem a legenda em inglês. Não sei se tem legenda automática em português, mas acho que não. E, cara, eu queria muito que legendassem pra todo pastor assistir. É muito bom mesmo. É assim, vale por um congresso aí de pastores. Fala de novo o nome da pregação. The Temptation of Ministry. Eu acabei de ver aqui, tem como você traduzir aquela tradução automática das legendas, que tá muito boa, por sinal, né? Agora as legendas estão ficando bem legais. Então pronto, agora dá pra quase todo mundo ver. Eu ouvi ela primeiro porque postaram no site do Gospel Coalition. E aí depois eu fui atrás do vídeo no YouTube, justamente pensando, pô, se tiver vídeo dá pra legendar, né? E aí achei, mas não tinha opção de legendar, porque senão eu teria legendado, mas ele não tinha opção, aí eu não fiz legenda. Mas aí eu saí mandando pra todo mundo, cara, assiste. E se você olhar aí nos comentários do vídeo do YouTube, tem um comentário aqui, ó, de ninguém mais, ninguém menos que Igor Miguel, que escreveu em inglês, né? De vez em quando eu venho aqui pra ouvir mais uma vez e lembrar o que eu não posso ser como pastor. É apenas um ofício, não a minha identidade. Ouçam, essa é a que mais me marcou, né? Tem uma outra que eu não tô achando, cara, tô procurando aqui, já tiraram do Gospel in Life, mas eu tô procurando o nome. Eu acho que era A Real História de Jesus, alguma coisa assim, que é sensacional, onde ele tem a seguinte pérola, ele fala assim, você não vai encontrar em Jesus uma mensagem irrefutável, você vai encontrar uma pessoa irrefutável, e é fenomenal, cara, fenomenal, é uma mensagem inteira, assim, de cair o queixo mesmo. Essas duas. Tem uma que eu quero indicar aqui, uma, que eu não sei se é bem uma pregação, se é uma palestra, eu acho que ela é uma pregação palestra, que ele tá no parlamento inglês, né? Isso, eu ia falar dessa, me roubou, Xará, eu ia falar agora, tem na Vida Nova. Desculpa, é que como eu falei antes, se ferrou, né? Agora só tem que pensar em outra. Então, cara, é muito bom. A Vida Nova, exatamente, eles publicaram, tá tudo legendadinho ali, bem bonito, tá com o título O que o cristianismo pode oferecer à sociedade no século XXI. Ele tá no parlamento inglês, né, com várias autoridades políticas e tal, e é muito bom. E a conclusão, que é muito simples, mas que tem um peso muito grande pra nós, é que o cristão, ele só pode ser um perigo, digamos assim, se ele não for verdadeiramente cristão, né? Isso aí, deixa o cristão ser cristão. Ele contribui pro mundo quando ele é cristão, de fato, né? Então, assim, essa é uma conclusão muito interessante, porque em tempos onde se imagina que, né, o cristão, ele, de alguma forma, ele se mistura com os outros, né? E ele pode ser um mal ao mundo pela sua fé, digamos assim, né? Ou seja, o cristianismo pode fazer mal ao mundo, porque pode ser intolerante, porque pode ser, enfim, agressivo, porque, enfim, pense o que se quiser aí, né? Pro Tim Keller é o contrário, né? Se o cristão for verdadeiramente cristão, se ele for sal, né, que é o termo que ele utiliza lá, sal e luz, ele vai ser uma contribuição para o mundo. E o perigo é se ele não for cristão verdadeiramente. Então, é muito interessante. Eu deixo essa dica aí para vocês. Em 25 minutos, ele consegue, tipo, você fala assim, caraca, realmente, tem que respeitar mesmo. O cara é o professor Xavier mesmo.
É engraçado que, como a morte dele gerou, né, esse impacto, né? Então no YouTube tem aparecido muitos vídeos de várias pessoas falando sobre o Tim Keller. Aí apareceu pra mim um vídeo lá, falso mestre morre, Tim Keller. Eu falei assim, como assim? O que é isso? Né? Aí eu falei assim, não, que isso? Ele tá falando do meu discipulador, não aceito. Que isso, blasfêmia né? é essa? Que blasfêmia é essa, né? E aí eu, primeiramente, sempre quando eu abro o YouTube, eu vou nos comentários pra ver o que o povo tá falando, né? E aí nos comentários tinha algumas pessoas falando assim, realmente eu considero ele uma pessoa herege. Ele começou bem. Será que Saul foi pro céu? Porque ele foi como Saul, começou bem. Ele se perdeu que nem Saul. Saul também teve um bom início e um final ruim. Aí eu falei assim, que isso? Misericórdia. Aí depois eu fui tentar entender que as pessoas que estavam lá discutindo lá nos comentários estavam focando muito a questão política, porque o Tim Keller, ele não é o tipo de pastor que não declara voto. Tipo assim, ele não costumava dizer em quem ele ia votar, né? E ele era crítico dos 2 maiores partidos dos Estados Unidos, né? Sempre tem a galera que cai de pau em cima. Ele foi muito criticado, inclusive agora, perto da morte dele, ele trouxe uma palavra muito interessante sobre a questão da reversão do julgamento de Roe versus Wade nos Estados Unidos, né? Que era o julgamento lá que transformava o aborto em um direito em todo o território americano. E esse julgamento foi revertido, então agora os estados podem decidir se permitem ou não permitem a realização do aborto. Só que você tá num país em que o aborto já é liberado, né? É a situação oposta do Brasil, né? O Brasil, os cristãos falam muito sobre não deixar que isso seja liberado. Nos Estados Unidos havia algum engajamento de alguns cristãos em tentar reverter, mas outros não estavam nem aí pra isso, que já era uma questão. Eles estavam mais preocupados em falar pras pessoas não abortarem e não em mudar a lei, porque essa lei já tinha, né, passado. E aí, quando aconteceu a reversão, a grande preocupação dele e de alguns outros pastores era o racha que isso ia causar na igreja, porque o cenário não ia mudar tanto, né? O cenário do número de abortos, isso não ia mudar tanto, mas como isso podia causar ou não causar algum racha na igreja. Então ele trouxe uma palavra muito interessante, comparando, por exemplo, com a questão do divórcio. Então, que o divórcio é liberado e como as igrejas se portam a respeito disso? Elas tentam convencer as pessoas a não divorciarem quando não há um motivo bíblico para isso, né? E então ele diz que há várias maneiras de você lidar com o assunto do pecado. Algumas delas vão coincidir com a lei, outras não vão coincidir, mas o mais importante é que a gente tem esses compromissos fundamentais juntos como igreja, né? E isso foi suficiente pra uma galera cair de pau em cima dele, sabe? Tá defendendo aborto, não sei o que lá e tal e tal. Mas também teve uma mudança da postura dele nas redes sociais nos últimos meses, porque antigamente a conta dele no Twitter, por exemplo, era só de botar assim, sabe? Trechinho de mensagem, uma frasezinha que veio de uma mensagem, uma frase que veio de um livro que ele escreveu lá 20 anos atrás. Não, ele não escrevia livro 20 anos atrás, né? 15 anos atrás, né? E aí depois virou mesmo uma conta mais opinativa, em que ele se envolve nas questões. E eu lembro que a galera que seguia mais ele, assim, da minha bolha, a gente falava assim, cara, eu acho que ele tá se despedindo, cara. Porque ele tá vendo a vida acabar e fala assim, eu vou falar as paradas aqui porque não tenho mais muito tempo, sabe? Mas ele sempre foi cordial, honesto e sempre se engajou no que ele achava que ele precisava engajar. Ele não entrava em todo assunto, mas em vários assuntos ele entrava, e às vezes fora de época também, uma coisa que eu acho muito interessante. Quando a coisa tá queimando muito, ele não falava e depois passava, ele deixa eu retomar aqui esse assunto. Então é muito bonita a maneira como ele se porta. Ele recebeu essas críticas, elas foram aumentando, viu, Flora? Mais e mais pessoas. Então esse negócio, ele é como Saul e tal, isso aí é uma questão que foi tendo uma galera, inclusive no Brasil, teve gente aí criticando ele duramente, mas no final, no teste do tempo, ele se mantém como um cara que foi absolutamente coerente com o centro do que as escrituras pregam, né? Todos os pontos da teologia dele são ortodoxos, todos. Ele dá uma ênfase na doutrina de pecado que as pessoas não dão mais, e ele dá, né? A reconciliação, de uma maneira bem tradicional, tá muito forte na pregação dele. Então assim, não tem como, sabe? As pessoas criticam muito mais por inclinações políticos-sociais do que por qualquer outra coisa. Não é porque ele não tem compromisso com a Bíblia, de jeito nenhum. O que mostra como o julgamento nessas questões costuma ser bem viciados. Não só pro Tim Keller, mas pra gente menor também, né? Então, fica crítico! Ai, cara, que difícil, mano. Que difícil. Saber que uma fonte, né, tão rica de conteúdo, né, acabou, né? Acabou. Ele deixou o que deixou, mas acabou. Se estancou, né? Está com Jesus, está no lugar que ele sempre quis estar, inclusive, né? A família conta das últimas frases dele, como foram marcantes, né? Deixa eu ir pra casa. Eu não vejo a hora de encontrar Jesus. Não vejo a hora de estar com Jesus e tal. Não há nenhuma desvantagem pra mim em partir. Essa foi uma das últimas frases dele. Então, assim, era um cara que estava ciente do que havia construído, né? Acho que ele
tinha ciência do que ele tinha produzido aqui, mas mesmo assim ele não falou assim, não, quero ficar mais, porque eu ainda tenho muito a contribuir, mas é muito mais importante estar com Jesus do que continuar fazendo esse trabalho incrível que a gente viu ele fazendo nesses anos, né? É muito difícil aceitar isso, né? Que a gente não vai ter mais, mas que Deus levante outros homens e mulheres, né? A gente tem a tendência de olhar para o passado e só reconhecer grandes homens e mulheres muito antigamente, né? E a gente vê grandes homens e mulheres hoje com a gente, né? Construindo coisas incríveis, e Tim Keller, sem dúvida nenhuma, foi um desses homens. Paulinho, eu quero recomendar um pastor que tá indo nessa linha do Tim Keller e que muito em breve a gente vai ver. Então prestem atenção nesse nome que eu vou falar, porque vocês vão ouvir falar bastante dele. Cacau Marques. Eu ia falar isso também. Eu sabia que ele ia falar isso. Ai, meu Deus, vocês estão hoje, olha. Cacau ficou até sem jeito. O áudio ficou avermelhado agora. Pra mim, né, o Tim Keller é o tipo de pastor, de pessoa, de crente, né, que a gente olha e fala assim, é possível, sabe? Porque, assim, a gente vive numa crise de autoridades, né? A gente vive numa crise de modelos, crise de testemunhos. A gente não sabe pra quem olhar. A gente não sabe se a gente olha pra esse ou pra esse, porque parece que, sabe, onde a gente bate o olho, tem decepções, né? Pra nós que somos evangélicos, o que mais tem é decepção, porque tem sempre alguém que se autodenomina evangélico e que envergonha a nossa fé, envergonha os princípios mais básicos da nossa vivência, da nossa ética. Mas o Tim Keller é o tipo de pessoa que a gente olha e fala assim, é possível, existe mesmo, sabe? Alguém que entendeu o evangelho. Essa é a conclusão que eu chego todas as vezes que eu vejo alguma pregação dele, eu penso assim, ele entendeu o evangelho. Não só que ele entendeu, articulou teoricamente, ele elaborou abstratamente, não, ele entendeu, ele encarnou o evangelho, e eu acho isso, sim, um privilégio para nós ver isso. Então, essa morte do Tim Keller, ela não pode significar para nós também uma falta de esperança, de que nós não veremos outras pessoas desse jeito. Mas ele também é uma continuidade de pessoas que também, na época dele, né, ele olhou como exemplo e como referências. Então, eu acho que para nós aqui é a mesma coisa, né? Nós olhamos para o Tim Keller como uma referência de alguém que a gente diz, é possível seguir a Jesus desse jeito. É possível chegar nesse lugar, né? Não nesse lugar de grandeza imortalidade, não é isso, né? Mas esse lugar de um entendimento do evangelho que é muito exemplar em diversos níveis, em diversas dimensões da vida. Então, acho que é isso, né? Agora, a nossa forma de honrá-lo, eu acho que é tentar fazer isso por nós, né? Fazer isso por nós, encarnar isso da maneira que a gente consegue fazer, né? E ter o Cacau como amigo é uma boa ideia já, né? É um bom caminho, né, cara? Ele já faz isso. Ai, ele já vai fazendo e a gente vai olhando pra ele também, né? Cada um agora. Cacau vai terminar esse podcast e vai ler Ego Transformado. De novo. Vou precisar ler. Vou ter que injetar o ego transformado na veia. Nesse sentido do que o Thiago tá falando, o sentimento que eu acredito, assim, essa questão do é possível é muito bem colocado, porque o Keller, ele aparecia, assim, com a certeza de que o cristianismo é relevante, né? E oferecia isso a partir do evangelho. Algumas críticas que ele recebe, às vezes, é justamente por isso, né? Por ser um caso meio diferente dos outros. Porque ele fala de uma maneira e os caras falam, beleza, não, que bom se fosse assim, mas não é assim, olha fulano, olha ciclano, não sei o que lá. E ele não gastou muito tempo também tentando se diferenciar de ninguém, porque, né, pra quê, né? Então, ele ficou anunciando o evangelho ali, convidando a participar da vida de Cristo dessa maneira, né? E aí, o que acontece? Você pode ter as palavras dele, você pode ter as mensagens dele, os livros dele, isso tudo continua sendo muito valioso, muito importante, continua transformando a gente, mas a figura dele como alguém que encarou uma realidade e atravessou essa realidade, foi bem sucedido nisso, essa figura, ela não tem como permanecer nos livros, entendeu? Isso aí é uma questão da obra da vida da pessoa, né? Então, eu tenho usado uma ilustração para dizer qual que é o sentimento, assim, dele morrer. É como se fosse uma pessoa guiando a gente numa noite escura, num caminho, segurando uma tocha, né? E aí ela fica no meio do caminho. E aí no meio do caminho ela entrega e fala assim, pega a tocha e só ir reto. É só ir reto, você vai chegar lá. Beleza, você tem todo o conhecimento que você precisa para chegar onde ele quer chegar e tudo isso, mas não é a mesma coisa de não estar seguindo quem tá guiando, né? Então, no sentido eu não tô falando que ele é o guia da igreja de maneira nenhuma, que esse é Jesus, mas no sentido da maneira como os evangélicos, especificamente
cristãos evangélicos se posicionam no mundo, ele não era só um cara que dizia qual é o caminho, ele é um cara que percorria esse caminho, sabe? Uau. Então, o conhecimento sobre o caminho continua, mas ele não tá mais andando ali na frente. Isso aí é uma coisa que a gente sente, não tem jeito de não sentir, sabe? Então, ao mesmo tempo, a morte dele me fez pensar em tantas coisas assim, em tantas articulações que ele fez, e frequentemente, enquanto eu tava pensando nisso, assuntos que ele escreveu e pregou, e a minha mente já rapidinho corria pra alguém, sabe? Sobre esse assunto aqui. Ia lá e eu pensava, olha, tem essa pessoa aqui que tá fazendo mais ou menos a mesma coisa, tem essa pessoa que tá fazendo a mesma coisa. Então, essas sementes, elas continuam, sabe? E eu tô falando de gente aqui do Brasil, eu nem tô falando gringo, não. Tô falando aqui do Brasil mesmo. Então, tem muita gente boa, muita ideia boa, muito trabalho bem feito. A gente precisa ter essa confiança, essa segurança que ele tinha, sabe? E isso é que vai fazer mais falta agora se a gente não assumir isso, porque ele não podia ser seguro por todo mundo, né? Cada um tem que ser seguro do que faz diante de Deus. Então, tem que ter essa coragem agora, pisar e bola pra frente, vamos viver e vamos pregar o evangelho e vamos amar o próximo. Alguém colocou assim, o legado do Tim Keller, colocaram no Twitter ontem isso. O Tim Keller deixa um legado complicado, né? Esse é um legado complicado, Tim Keller. Geralmente quando alguém morre e fala assim, o legado complicado, né? Significa assim, olha os podres, né? O esqueleto no armário, né? Uhum. Então o cara escreveu assim, o complicado legado de Tim Keller, ele era um cristão ortodoxo, mas ele também amava o seu vizinho. E isso é um problema. Esse é um legado complicado pra nós, né? É complicado pra nós. Pra ele tá uma maravilha, e pra nós que é um problema. O Tim Keller, ele falou assim pra mim, Flora, você tem que aprender, até que o Cacau acabou de falar, assim, sabe, que ele entrava em algumas batalhas e não entrava em outras, né? Mas o que eu entendi que ele falou assim pra mim é que existem certas coisas assim, por exemplo, a temática racial é cara pra mim, né? Uhum. E então, várias das coisas que eu li do Tim Keller, eu lia e tentava apontar pra isso. E a questão racial é uma questão que gera raiva, que gera vários tipos de sentimentos. E eu lembro que várias vezes que eu conversei com o Tim Keller, seja no YouTube ou no livro, ele tava falando assim que esse Deus que nos adotou como filhos, ele não é um Deus opressor. Só que, tipo assim, a igreja, às vezes, ela... Não sei de onde eles pegam essa transferência. Eles transferem, principalmente os líderes, eles pegam o evangelho e eles querem empurrar essa verdade de forma opressora. E ele falou não, porque ele tinha... Algo que ele até cita no Ego Transformado, ele fala assim, olha, existe uma ordem que é de... Deus te deu o veredito que você tá salvo e o desempenho vai vir, né? Então você não tem que forçar as pessoas a agirem de uma forma X, pensarem de uma forma X primeiro, pra elas receberem um veredito. Basicamente, ele tava dizendo assim, que você não tem que querer convencer ninguém de nada, sabe? Porque quem convence um coração caído da verdade é Deus. Então, tipo assim, ele tá falando, Flora, baixa a sua bola, sabe? Não arranja a briga que não é sua, sabe? Você tem que conversar com as pessoas que querem conversar com você. E eu lembro que na pandemia ele fez uma live, assim, e ele tava falando, assim, exatamente sobre a necessidade do cristão entender o lugar dele e um lugar de humildade, sabe? No qual a gente realmente respeita o outro que pensa diferente de nós, sabe? E eu acho que eu vou levar, assim, pra minha vida, assim, essa doçura do Tim Keller, entendendo que o evangelismo, ele começa nas pequenas coisas. A partir do momento que você tá falando com o outro de uma forma gentil, sabe? É isso que eu levo pra ele, que eu realmente tenho que ler muitos livros, porque ele lia muitos livros, eu sempre ficava entrando na internet pra ver quais eram os últimos livros que ele tava lendo, porque eu queria ler também, que eu ficava pensando assim, meu Deus, eu quero essa sabedoria também, como é que dá pra pedir? Então, tipo assim, eu tento seguir, porque eu realmente acho que a admiração é isso. Você admira uma pessoa, você quer seguir os mesmos passos que essa pessoa seguiu. Talvez eu não tenha essa habilidade cognitiva, porque ele é um gênio, eu acho que ele é um gênio, mas eu gosto de seguir os passos dele, quero ler todos os livros dele, e quero ser manso e humilde como ele, assim, sabe? Ter esse ego transformado e saber de onde eu vou e pra onde que eu tô indo, né? Então eu acho que é essa a mensagem que ele deixou pra mim. Paulinho, se você me permite, eu queria ler só um trecho de um livro dele. Minha homenagem seria essa, pode ser? Claro. No final do A Cruz do Rei, que é um outro livro muito bom dele também, ele fala assim: e quando sabemos que esse não é o único mundo, o único corpo e a única vida que teremos, que um dia teremos uma vida perfeita, real e concreta, quem se importa com o que nos façam? Estamos livres das maiores ansiedades dessa vida, de modo que temos coragem e assumimos riscos. Podemos enfrentar as piores coisas, até mesmo viver presos a uma cadeira de rodas, mas sentir alegria e esperança. A ressurreição significa que podemos olhar adiante, com esperança, para o dia em que o nosso sofrimento terá um fim.
Mas a história não termina aí, né, gente? A gente tem aí uma nova geração de escritores, pastores, pregadores chegando aí com muito conteúdo bom. 2 deles estão entre nós. Que alegria ter vocês aqui com a gente. E eu queria falar dos livros de vocês também, né? O Thiago lançou um no ano passado, o Cacau está lançando agora. Thiago Melo, fala do seu livro que você lançou pela Mundo Cristão sobre neocalvinismo. Bora, é Com verdade. influência de Tim Keller também? O Tim Keller não, infelizmente ele não tem não. influência nisso, não. Mas ele gostava, tá, dos neocalvinistas. Gostava do Kuyper, gostava do Bavinck, né? Gostava dessa galera aí. Ele estudava eles bastante, né? Inclusive no Igreja Centrada tem algumas menções ao neocalvinismo, é bem interessante, né? Ele fala dos modelos de engajamento com o cristianismo e a cultura. Mas o meu livrinho foi lançado pela Mundo Cristão, né? Tá aqui, ó. Neocalvinismo, o Cacau que faz o prefácio. Então eu posso dizer daqui a pouquinho, quando ele for tão famoso quanto o Tim Keller, eu posso falar que meu primeiro livro... Prefaciou seu livro. Foi prefaciado pelo Cacau, né? Neocalvinismo, Tradição e Fundamentos, lançado pela Mundo Cristão, pela Curadoria Sementes, que é um selo, né, que a Mundo Cristão lançou para lançar textos de introdução ao tema, também de autores nacionais, autores novos. Então vale muito a pena. Tem vários livros legais lá dessa curadoria. Mas o livro do Thiago, ele é muito bom para introduzir o tema, porque o neocalvinismo não é fácil, né? E alguns autores são bem complicados, como o Doiverd mesmo, né? E é uma introdução muito clara, muito bem escrita e que contribui em vários assuntos, né? Porque tem a parte teórica e tem a parte biográfica também desses 3 autores aí, né? O Kuyper, o Doiverd e o Bavinck. Então, muito bom. Leiam, recomendo. Todo mundo que tem interesse por neocalvinismo, leia. Mesmo que o seu interesse seja crítico, leia também. Exatamente. Tem muita gente que nunca ouviu falar sobre isso, ou deduz, né, pelo nome neocalvinismo, porque tudo que é neo parece estranho, uma coisa né? atualizada de algo, né? Então parece neocalvinismo, tipo neopentecostalismo, né? Não faz jus ao que é, né? O neocalvinismo, no caso. Então, o neocalvinismo é uma tradição específica, com autores específicos, com ideias específicas, então vale a pena ver do que se trata, para conhecer, né? Conhecimento sempre é importante. E você, Cacau? Mês que vem nascendo o... Vou filhinho. pegar o meu aqui pra mostrar também. Não sei se vai ter vídeo esse podcast. Pega lá. Aqui, ó, meu livro, Palavras que Transformam. Ai, a capa ficou bonita, Não Cacau. ficou linda? Ficou bonita, É, a capa. Guilherme Net que Ficou. fez. Muito bom. Palavras que transformam, de Bonita Cacau mesmo. Marques. Qual que é o subtítulo? Lições da Bíblia para uma vida de amor e liberdade. Muito Palavras bom. Centradas, o nome do livro. Então, em julho, né, Cacau? Em junho ou julho? Junho. Em junho Mas já de compra na 2023. pré-venda aí, pessoal. Já compra aí, ó. Pré-venda já tá disponível. Link aqui no post para os 2 livros, tá? Quando tiver o lançamento, todo mundo já tá convidado. Quando vai ser, onde vai ser, só Deus sabe. Mas você vai ficar sabendo pelas redes sociais assim que for lançado, não é isso? Segue o Cacau Isso aí. nas redes sociais e a Mundo Cristão também. E irmãos.com também. E tem que voltar para lançar o livro aqui no podcast também, hein? Bora. Gente, muito obrigado. Programa emocionante. Não sei se foi jus. Quer dizer, não foi jus ao Tim Keller, né? Dá pra falar muito mais sobre esse cara. Mas a nossa pequena contribuição, assim, eu chamei meus amigos, que eu sei que curtem, admiram e puderam compartilhar um pouquinho mais desse sentimento com vocês que estão nos ouvindo. Então, muito obrigado por ouvirem até aqui. Ouçam Tim Keller, leiam Tim Keller, aprendam com Tim Keller, que acho que dá pra passar a vida inteira consumindo o conteúdo que ele produziu. Isso é uma grande bênção pra gente. Isso que o cara produziu em 15 anos, né? Você sabia disso, né? Então, você falou, eu não sabia não. Você falou agora no final, ele começou a escrever, só depois ele achava que ele não escrevia bem, é isso? Não, ele não era escritor. É. Eu não queria escrever. Aí ele foi pra Nova York em 89, aí ele escreveu, acho que o Fé na Era do Ceticismo, o primeiro que ele publicou. Eu lembro que nessa pregação do Encontro Cepal que eu recomendei, tem o pessoal que pergunta pra ele se tem alguma coisa. Disso que você tá falando aí, tem alguma coisa que tem como comprar e ler e tal? Aí ele fala assim, tem uma apostila, tem uma anotação que eu fiz, Então. não sei aonde. No site Nossa. tal, você acha. Aí eu falei, caraca, olha só, 2004, o cara não tinha nada escrito ainda. Caramba, que legal. E uma coisa curiosa, se eu não me engano, essa apostila e essas coisas é do Ministério de Misericórdia, né? Porque o Ministério de Misericórdia que é baseado na produção universitária dele, né? É isso mesmo. Só que só saiu depois. O que foi publicado mesmo, se eu não me engano, é o Fé na Era do Ceticismo, foi o primeiro publicado. Deixa eu ver. Church Planter Manual do Redeemer Presbyterian Church. Aí em 2008,
The Reason for God, Belief in Isso, an que é o Age Fé of na Era do Ceticismo. Skepticism. É isso mesmo. 2008. 2008, então. 15 anos de produção. Com 58 anos, cara. Todos nós temos esperança ainda aí. Thiago Ibrahim, Flora, A eu... esperança para ainda nós. dá. A árvore eu já plantei. Não, mas eu fiquei com vergonha agora, porque se o Tim Keller, que é o Tim Keller, só escreveu com 50 e tantos, eu escrevi um agora, Começou cedo demais. tá ligado? Exatamente. Vai queimar antes, né? Exatamente. Cara, e aí depois, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 livros. Mais de um livro por ano. Mais Ou de dois. mais de Mais dois de dois, por na ano. verdade. Por ano. Mais de 2 por ano. Uau. Cara, Bom. que loucura isso. Uma besta enjaulada no corpo de um professor Xavier. Que isso, cara. Paulinho, olha o que eu acabei de descobrir aqui, velho. O quê? Center Church Europe. Uau. Com contribuições de José de Segóvia, que é um professor espanhol. Olha aí. 2014, tô vendo aqui. Então, às vezes vale a pena você ler os dois com a galera aí. É, boa. Da hora. Cara, eu não sabia dessa existência, obviamente, porque não vão lançar no Brasil. Igreja Centrada Europa, para brasileiros. É mesmo, é verde a carinha dele. 40 euros. 40 euros. Nossa! Não, desculpa. Entrou na Amazon.com, 40 dólares. Agora, você quer saber quanto é que tá aqui? Capa comum? É. Tá só R$1.255. Nossa, Deus do céu. Usado. O novo tá 1.774. Que é Com isso? autógrafo tá valendo isso agora, hein? Tá mais barato na Amazon Espanha, 31 euros. Mas foi editado na Holanda, né? Aí, ó, neocalvinismo aí. As contribuições e neocalvinismo. Você já viu aí vídeo daquele cara que fala assim, tá barato demais. Nossa, eu adoro isso. Barato demais. Eu adoro ele. Ele fala assim, tá 30, Impressionante. tá 30 euros. No Brasil, é mais ou menos Não, uns uns 2,50. 20 centavos. Tá barato demais. Barato demais.